E aí, Tilva linda? Muita gente conhece aquele herói loiro que levantava uma espada e gritava: "Pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força!" Mas trazer o He-Man de volta aos cinemas foi uma missão difícil pra caramba. Foram anos de roteiros jogados fora, diretores que entraram e saíram do projeto, mudanças de estúdio e uma grande dúvida: será que Mestres do Universo ainda tinha espaço nos cinemas? A resposta finalmente chegou em 2026. E no vídeo de hoje vamos fazer uma viagem para a Eternia para descobrir se esse filme fez jus à nossa espera ou não, além de analisar a trilha sonora completa. Vem com nós! Depois de décadas de tentativas que deram errado para trazer Mestres do Universo de volta aos cinemas, finalmente o projeto saiu do papel esse ano. Depois do anúncio da direção de Travis Knight e da escolha de Nicholas Galitzine como He-Man, a expectativa era grande, mas também tinha desconfiança demais. A franquia é uma das mais importantes da cultura pop dos anos 80 e muitos fãs ainda guardam carinho pelo desenho animado, pelos brinquedos da Mattel e até mesmo pelo filme de 87, que apesar de suas limitações, conquistou uma galera nas telinhas. Fazer uma nova adaptação desse universo para os dias atuais não foi algo fácil. Mas uma das coisas que chamam a atenção é que o filme não tenta esconder suas origens, que em vez de transformar He-Man num herói sombrio ou em trazer uma fantasia mais realista, a produção escolheu focar em boa parte da identidade clássica da franquia. Eternia continua sendo um mundo onde magia e tecnologia convivem entre si, com criaturas cabulosas que dividem espaço com armas futuristas e personagens que usam armaduras que chamam atenção, sem que isso pareça fora do lugar para quem está assistindo. A história acompanha Adam, que foi separado de Eternia quando criança e cresceu na Terra sem conhecer seu propósito. Mas quando acontecimentos conectados ao seu passado começam a aparecer, ele volta para o planeta natal e descobre que o reino enfrenta a ameaça de Esqueleto. A partir desse ponto, a história segue um caminho de jornada do herói. E o roteiro não tenta reinventar demais a mitologia de He-Man, mas tenta trazer essa história de um jeito acessível para quem nunca teve contato com mestres do universo e preservar elementos conhecidos pelos fãs mais antigos. Nicholas Galitzine trouxe uma boa interpretação como Adam e He-Man, apesar da galera fazer comparações com a aparência clássica do desenho dos anos 80 em relação ao seu físico. Mesmo assim, o filme foca mais na evolução do protagonista do que apenas na sua força física. Adam começa sua jornada como alguém que ainda busca entender seu papel no mundo, enquanto He-Man representa a confiança e a responsabilidade que surgem ao longo dessa transformação. Já Jared Leto traz um esqueleto que aposta mais no lado teatral e exagerado do vilão, mantendo uma baita presença durante toda a história e movido pela obsessão de conquistar a Eternia. O filme também chama atenção demais no visual. Eternia tem uma grande representação nas telinhas, com cenários ricos e cheios de detalhes e uma direção de arte que procurou trazer um equilíbrio fiel entre o material original e uma estética mais moderna. Tanto é que o castelo de Grayskull mostra sua grande imponência e ajuda a reforçar o caráter épico da história nas telinhas. Os figurinos também seguem esse caminho, porque em vez de abandonar completamente os trajes clássicos, a produção fez adaptações para que funcionasse melhor em um live action sem perder a identidade visual dos personagens. Isso fez com que o visual fosse reconhecido para quem acompanha a franquia há anos, e os efeitos visuais também ajudaram demais em trazer esse universo de fantasia para as telinhas. Nas cenas de ação, Travis Knight mostrou uma preocupação com as sequências e evitou uma montagem cheia de exageros. As batalhas são fáceis de acompanhar e valorizam tanto a coreografia quanto o impacto das lutas. Já o humor aparece demais durante a narrativa e traz um tom mais leve para a produção. Isso faz com que os personagens se tornem mais carismáticos e aproximam o filme do espírito da animação clássica. Mas teve espectadores que acharam certas piadas fora do lugar e que prejudicaram o desenvolvimento da história. O roteiro segue uma linha de raciocínio que procura respeitar o desenho clássico
e faz com que muita gente reconheça alguns elementos da época. Mas para mim, alguns diálogos podiam ser melhores, mas é algo que não impede o filme de cumprir seu objetivo em trazer algo divertido para quem está assistindo. Outra coisa que chama a atenção demais é a fotografia. O visual de Eternia não tem tons mais escuros que marcaram as adaptações de fantasia nos últimos anos e traz algo muito mais colorido para as telinhas, o que combina com a personalidade do filme e com o espírito da franquia. O filme também deixa espaço para o futuro, porque as cenas pós-créditos trazem ganchos para possíveis continuações, mesmo a história principal tendo um desenvolvimento suficiente que funciona de forma independente. A recepção da crítica ficou dividida. O filme teve elogios com relação à direção de Travis Knight, ao visual de Eternia, às cenas de ação e ao respeito pelo material original, mas também teve críticas com relação ao roteiro, no ritmo da história e no humor. Talvez Mestres do Universo não chegue a ser um dos grandes filmes de fantasia já feitos, mas entregou uma aventura ambiciosa, divertida e fiel sim ao espírito da franquia. Ele mostrou que ainda existe espaço para aventuras de fantasia mais otimistas e grandiosas, abraçando com força sua identidade. Ele trouxe uma experiência que foca mais no entretenimento sem perder de vista aquilo que fez a franquia se tornar tão querida ao longo dos anos. Agora é esperar para ver se teremos uma continuação ou não. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda. Antes de continuar, já deixe o like e se inscreva no canal ativando o sininho. Isso me ajuda demais a continuar trazendo mais conteúdos assim para o canal. Felicidade! A trilha sonora de Mestres do Universo é daquelas que não passa sem a gente notar, que desde as primeiras cenas fica claro que ela foi criada para ter presença, ocupando um papel importantíssimo na construção da identidade do filme. E o responsável por trazer o universo de Eternia para os nossos ouvidos foi Daniel Pemberton, grande nome por trás também das trilhas sonoras dos filmes Devoradores de Estrelas e Homem-Aranha através do Aranhaverso. E em vez de buscar uma abordagem mais discreta ou atmosférica, o compositor apostou numa sonoridade mais expansiva que combina orquestra, sintetizadores e guitarras de um jeito que combina demais com o universo tecnológico e fantástico de Eternia. Em vez de simplesmente copiar o som das produções dos anos 80, ele usou essa estética como ponto de partida para criar algo diferente, usando como referência as produções de fantasia daquela época, mas com uma produção mais focada nos dias de hoje, com timbres mais robustos e arranjos mais pensados para uma produção mainstream do cinema atual. Outra coisa que chamou demais a atenção foi a participação do ilustríssimo Brian May, guitarrista do Queen, uma das maiores bandas de rock do mundo. Só que ele não toca em todas as faixas e nem transforma o filme em apenas uma experiência dominada pelo rock. Sua participação acontece em faixas específicas, principalmente na faixa chamada Eternia, que é executada logo na primeira cena do filme, onde as diferentes regiões do planeta aparecem na telinha e funcionam como referência dentro de uma estrutura que continua orquestral em sua essência. Inclusive, essa faixa não tem uma construção muito complexa, porque ela tem uma melodia fácil de reconhecer e que retorna em diferentes momentos da trilha, algo bem comum em trilhas sonoras de filmes de aventura e representando esse universo numa melodia que se desenvolve conforme a história acontece. E a guitarra de Brian May entra em momentos específicos, trazendo personalidade e uma energia bem característica do seu estilo, sem substituir a função da orquestra e dos sintetizadores. Ele trabalha junto com os arranjos de Daniel Pemberton e faz esses trechos ganharem ainda mais peso emocional e uma identidade sonora bem própria. Ao longo do restante da trilha, a combinação entre orquestra, sintetizadores e a presença da guitarra de Brian May cria uma sonoridade que tenta equilibrar tradição e modernidade. As faixas alternam entre momentos mais suaves e introspectivos a grandiosos pra caramba e preserva o espaço para que os temas se desenvolvam ao longo da narrativa. Só que a trilha não quer reinventar completamente a linguagem da música para cinema. Ela assume as referências a trilhas de grandes aventuras de fantasia, valorizando melodias que ficam na cabeça e a presença forte da orquestra em uma baita produção que enche os ouvidos.
Só que, ao mesmo tempo, a presença dos sintetizadores e das guitarras acrescentam demais na trilha e faz com que ela seja diferente de outras trilhas orquestrais de produções audiovisuais dos dias de hoje. A música de Mestres do Universo funciona menos pela tentativa de trazer algo novo de um jeito mais radical e mais pela confiança naquilo que se propõe a fazer. Ela busca ser grande, que marca e é direta emocionalmente, sem abrir mão de referências à fantasia que inspirou o universo da obra. A participação de Brian May reforça essa personalidade em momentos específicos, enquanto Daniel Pemberton mantém a orquestra e os sintetizadores como a fonte principal de toda a composição. E o resultado é uma trilha que assume sua grandiosidade e procura dar ao filme uma identidade sonora forte, trazendo um equilíbrio entre elementos clássicos e modernos sem perder a essência ao longo do filme e mostrando que mesmo anos depois, o universo de Eternia continua tendo a força. Mas é melhor que escutem a trilha sonora no link aqui embaixo para tirarem suas próprias conclusões. Eu indico! E aí, já assistiram Mestres do Universo? Acham que valeu a pena a espera ou acham que deu ruim? Deixem a opinião de vocês aí nos comentários. Bora conhecer também meu trabalho autoral e meu livro, O Fabricante de Bonecas, nos links aqui embaixo. E vamos ajudar esse canal a alcançar mais pessoas nesse mundão digital do YouTube, clicando no botão do hype. Excelente semana para vocês, um excelente final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.